Um bom dia para todos, especialmente para os queridos, amados e amadas do grupo Evangelho Urgente. Hoje é Dia dos Pais, uma data separada todos os anos para se comemorar o Dia do Pai. O pai é uma figura especial no lar, mas que infelizmente no decorrer dos anos tem sido cada vez menos importante. É verdade. No passado as mulheres lutaram pelo seu espaço e é interessante que cada dia mais os homens, ou principalmente os pais, têm perdido o seu espaço. Valoriza-se tremendamente o papel da mãe e muitas vezes tem esquecido a importância do papel do pai. Isso não é uma reclamação, é apenas uma constatação de um fato. Ser pai é talvez a figura que mais se assemelha à compreensão de Deus para conosco é a figura do pai. Portanto, a Bíblia, em várias ocasiões, sobretudo com Jesus Cristo, apresentou a figura de Deus como pai. Inclusive, a oração que ele ensinou aos discípulos começa com Pai, Pai nosso que estás nos céus. Então, esse papel de pai, ele é muito importante e ele nos lembra muito de Deus. Deus é o nosso pai. E quando você começa essa, entre aspas, carreira de pai, casa e tem o seu primeiro filho, você se torna, de certa forma, uma figura do que Deus é para os seus filhos. Talvez uma das grandes dificuldades de algumas pessoas compreenderem Deus é por causa da falta de visão adequada do que é o seu pai para si. Essa visão errada da paternidade pode ser oriunda do comportamento errado do pai para com o filho ou da visão errada do filho para com o pai. É um privilégio ser pai. Porque ao ser pai, de certa forma, você dá o primeiro passo, você dá a primeira visão para o seu filho de quem Deus é. O pai, quando provê o lar, seja pobre ou seja rico, ganhe muito ou ganhe pouco, ele de certa forma está mostrando que Deus é quem o sustenta. Que todos os homens, todos os seres humanos são sustentados por um pai. O que ele come, o que ele veste, aonde ele mora, tudo que ele possui é dado pelo pai. Quando um pai em casa, ele dá atenção aos filhos, mesmo em tanta dificuldade, é trabalho, fica o tempo todo na rua, chega cansado, a sua vontade primária e de certa forma até absoluta é deitar, é descansar, é esticar as pernas para descansar de tanto trabalho. E ele muitas vezes passa por cima desse seu cansaço e vai ver televisão com o filho, às vezes joga até videogame. De certa forma ele está mostrando como Deus é conosco. Que Deus governa todo o universo, que tudo está na sua mão, mas ele jamais deixa de dar atenção a um dos seus filhos. E cada filho seu que aproxima-se dele é como se houvesse só ele. Claro que somos limitados e não temos essa mesma capacidade de Deus de atender a todos ao mesmo tempo, ou fazer tudo ao mesmo tempo, mas quando um pai abnega o seu direito ao descanso, abnega o seu direito a ter o seu próprio prazer e dedica tempo ao seu filho, ele de certa forma está ensinando para o filho que o Pai Celestial faz isso também. E faz muito melhor, porque apesar do seu pai terrestre ser maravilhoso, ser carinhoso, atencioso, prover as suas necessidades, ele é imperfeito. Mas Deus não, Deus é perfeito, Deus está em todo lugar, Deus pode tudo. Por isso, pai, entenda isso. As suas atitudes para com seus filhos pode contribuir muito para que o seu filho
consiga entender quem é Deus para ele. E nesse Dia dos Pais gostaria de deixar esse recado, essa mensagem e também essa homenagem. Ser pai é ter sobre a sua vida um título e uma posição muito semelhante à de Deus. E quero deixar, para não ficar só nas minhas palavras, né? Uma expressão muito usada nos cultos, bonita, né? Para não ficar só nas minhas palavras, vou ler para você um texto, para você, pai. Esse texto é um dos textos mais lindos da Bíblia, eu amo esse texto. Conheço até de cor, vou ler, mas eu conheço ele até de cor. Aqui diz, primeira carta de João, capítulo 3, verso 1. Vejam como é grande o amor que o Pai nos concedeu. Sermos chamados filhos de Deus, o que de fato somos. Por isso o mundo não nos conhece, porque não o conheceu. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que havemos de ser. Mas sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, pois o veremos como ele é. Todo aquele que nele tem esta esperança, purifica-se a si mesmo, assim como ele é puro. Todo aquele que nele tem esta esperança, purifica-se a si mesmo, assim como ele é puro. Que maravilha! Que grande amor o Pai tem por nós. Que possamos, ainda que extremamente, infimamente menor, possamos amar os nossos filhos. Ame o seu pai, porque quem ama o seu pai terrestre está bem próximo, quase apto, de amar o seu Pai celeste. Amém.